Imagine que você seja acometido repentinamente pela Covid-19. Você fica muito doente por várias semanas. Ao acordar todas as manhãs, se pergunta se aquele dia pode ser o seu último. Então, você começa em uma curva em ascendente. A cada dia, seus piores sintomas, febre, tosse, falta de ar, melhoram um pouco. Você está vencendo e não se pergunta mais se cada dia pode ser o final. Em mais 1 ou 2 semanas, você será exatamente como era no passado. Mas o tempo passa, e embora o pior tenha ficado para trás, você não é mais o mesmo. E não está nem perto daquilo. Você não consegue cumprir suas responsabilidades em casa ou no trabalho. Está sem energia. Até mesmo o esforço físico de rotina, como varrer a casa ou lavar a louça, o deixa exausto. Tudo dói e você está tendo problemas para se concentrar em qualquer coisa, até mesmo assistir televisão. Você tropeça em cálculos simples. Seu cérebro parece estar uma névoa. O médico lhe dá os parabéns. Afinal, o vírus não é mais detectável no seu corpo. Mas ainda assim, você não está se sentindo bem. Após o diagnóstico de Covid-19, a maioria das pessoas forma anticorpos que as impedem de contrair o vírus novamente. No entanto, esse é um território ainda desconhecido para os médicos em todo o mundo. Enquanto há sim registros de reinfecção, também há estudos descrevendo que os sintomas continuam se arrastando por semanas ou até mesmo meses desde o momento em que a pessoa foi infectada. Pesquisas científicas publicadas e registradas na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, por exemplo, indicam que entre 50% e 80% dos pacientes continuam a ter sintomas incômodos 3 meses após o início da Covid. É por isso que, mesmo que o seu corpo tenha eliminado o vírus, ainda precisamos atentar à saúde. E no Direto ao Ponto nós falamos sobre o pós-Covid e os cuidados depois da chamada cura clínica. Hoje é dia 1º de abril e eu sou o Eric Halp. Bem-vindos! Na história em constante evolução da Covid-19, os especialistas aprenderam que é comum ter sequelas relativas à doença. Algumas pessoas têm problemas físicos, como cansaço ou dores musculares. Um estudo do Departamento de Ciências da Saúde de Atenção Primária da Universidade de Oxford afirma que cerca de 10% das pessoas que contraíram a doença terão sintomas prolongados 2 ou até mesmo 3 meses depois de terem sido infectadas. Uma das partes mais frustrantes é que não parece haver uma razão consistente para que isso aconteça. Esse grupo, a quem muitos referem como long haulers, é misturado com aqueles que tiveram casos leves e graves. E essa condição pode afetar qualquer pessoa. Jovem, idoso, aqueles que eram saudáveis, aqueles que tinham uma condição prévia, aqueles que foram hospitalizados ou aqueles que não foram. Por outro lado, algumas pessoas não apresentam nenhum tipo de sintomas ou efeito colateral. Para falar sobre o pós-Covid e sobre essas questões, a minha colega Brenda Fernandes recebe um especialista no assunto. Brenda, bem-vinda. Olá, Eric. Hoje eu vou conversar com o Paulo Breyer. Ele é professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também médico do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Misericórdia, aqui da capital. Paulo, muito obrigada pela disponibilidade da conversa, de achar esse horáriozinho para a gente conversar. Legal. Ô Paulo, para a gente começar a conversar sobre esses casos de pacientes que acabam dando sintomas prolongados do Covid, mesmo após o período de recuperação, eu queria te perguntar, quais são os sintomas mais comuns e como habitual é esse quadro pós-Covid? Tá. Então, os sintomas mais comuns começam pelo cansaço, é o sintoma mais comum, cansaço prolongado. Às vezes é o único sintoma, ou às vezes ele pode estar acompanhado de outros sintomas, como por exemplo tosse prolongada. E da mesma forma que o cansaço pode ser isolado, a tosse também pode ser isolada. Alguns pacientes podem ficar com aquela diminuição do paladar e do olfato também de um jeito mais prolongado.
E tu perguntou o percentual, né, aproximado. Então tem estudos que têm mostrado assim, desde 1/3 até metade dos pacientes que têm Covid podem apresentar esses efeitos mais prolongados, esses sintomas mais prolongados. Tem outros sintomas também ainda, como, por exemplo, alguns pacientes podem seguir com um pouco de falta de ar, ou outros pacientes podem ter sintomas assim, mais neuropsiquiátricos, tipo ansiedade, depressão, alteração do sono, de cabeça, ou mais pro lado do coração, palpitações, dor no tórax, assim, na parte anterior do peito, né? Uhum. Alguns pacientes podem desenvolver, assim, uma diminuição do funcionamento do rim, né? Uma diminuição da função renal, ou quando já tiveram isso durante o Covid, uns já resolvem essa alteração de um jeito mais rápido e outros demoram um pouco mais. E ainda tem algumas outras alterações, por exemplo, como trombose, possibilidade de trombose venosa profunda, né? Seja ou nas pernas, ou no pulmão, ou até no sistema nervoso central, no cerebral. Então, são possibilidades que podem acontecer. E esses efeitos prolongados, eles ocorrem tanto em pacientes que tiveram um quadro leve de Covid, até aqueles que tiveram um quadro mais grave, ou ele tem uma prevalência nos que tiveram um quadro mais grave? Então, o tromboembolismo, por exemplo, ele é mais frequente em quem teve um caso mais grave, porque aí se somam outros fatores, né? Por exemplo, precisou ficar internado, se ficou internado mais tempo, aumenta a chance, apesar de que no hospital se faz a prevenção disso, né, com o uso de anticoagulante, então aí diminui essa possibilidade. Então tem um fator que aumenta a possibilidade, tem outro de prevenção que faz diminuir. Mas tem situações desde as mais leves, assim, pós-Covid, ou até um pouquinho mais sérias, que podem acontecer independente da gravidade da Covid. Uhum. Ô, doutor, algumas entidades, como o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, especulou que a chamada Covid longa, ou síndrome pós-Covid, temos vários nomes aí, ela é provavelmente muito parecida com a síndrome da fadiga crônica. O que a gente sabe desta relação? São sintomas semelhantes? São sintomas semelhantes, porque o que provoca, não o gatilho inicial, né? Uhum. Mas o que acontece de inflamação, levando a esses sintomas, por exemplo, tanto na síndrome da fadiga crônica como na pós-Covid, é semelhante. Então, realmente, como existe um gatilho diferente na Covid, o gatilho que dispara essa resposta inflamatória é o SARS-CoV-2, o vírus, né, da Covid-19. Para a fadiga crônica, muitas outras possíveis causas, né? Então, o gatilho é diferente, mas eles acabam, um gatilho para o quê? Para a resposta inflamatória. Uhum. E essa parte é parecida. Então, a resposta inflamatória, essa inflamação, se manifesta através de sintomas que aí também são parecidos, entende? Porque a inflamação é parecida. Uhum. Não é exatamente a mesma coisa, mas que pode ser semelhante, sim. E o tempo mais prolongado também, né? Agora, claro, se conhece na síndrome da fadiga crônica, como décadas e décadas que se conhece essa, vamos dizer, entidade clínica, né? Se sabe quanto tempo pode durar e tal. Agora, em relação ao tempo de duração pós-Covid-19, mas não se sabe bem, porque ainda não se teve tempo hábil, né, passou por enquanto 1 ano. Então, por exemplo, se alguém perguntar, pode durar 1 ano e meio? Bom, não se sabe, porque não chegou ainda lá, né? Enquanto que já se tem muito mais tempo, décadas de observação,
em relação à síndrome da fadiga crônica de outras causas. Mas é parecido mesmo. É muito recente ainda, né? É muito recente ainda, olha, a coisa está se estabelecendo. Até quando tu falou, tem vários nomes, né? Realmente, então nem o nome ainda não está uniformizado. Porque Sim. bem isso, ainda é recente. Mas a gente sabe de alguma pesquisa, há algum indício que pessoas com esse quadro de Covid longa têm algum tipo de restrição em relação à vacina, doutor? Ou não se sabe nada ainda? Não tem nada assim, eu não vi nada escrito sobre isso. Mas, assim, também por um outro lado, uma coisa é a inflamação, um outro aspecto, uma situação diferente, é a vacinação, que vai estimular a produção de anticorpos. Nenhuma das vacinas atuais colocou nenhuma restrição assim para quem teve Covid, inclusive se tem ainda sintomas ou não. O que a única recomendação assim, existente é que se deva aguardar em torno de um mês, 4 semanas depois da cura da Covid para quem não foi vacinado ainda para fazer a sua vacina para Covid. Mas não fica uma restrição, assim, por exemplo, tive, vamos supor, Covid há um mês e ainda tenho cansaço, falta de ar, pode fazer a vacina. Não tá assim, recomendado que não faça, né? Pode fazer. Os sintomas mais comuns, assim, que a gente fica sabendo são a perda do olfato e o paladar. O que desencadeia isso, doutor? Pois é, então isso também tá sob estudo para se ter assim uma resposta mais específica, mais exata. Ainda falta avançar um pouquinho mais na ciência. Então, claro, é uma pergunta super justa, né? Mas que a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Agora, junto com isso, me ocorre para te dizer, em termos também assim, talvez de utilidade para quem talvez for ouvir, né? Como é um sintoma assim, muito subjetivo, não quer dizer que valha menos do que o objetivo. Só diz que é mais difícil de medir. E aí ocorrem vários fenômenos, né? Porque tem pessoas que valorizam os seus sintomas ou expressam exatamente o que sentem, tem outros que exageram e tem outros que não omitem, mas eles mesmos não valorizam para si mesmos aqueles sintomas, né? Então, se fala tanto na mídia em anosmia, ageusia, e não sei, isso ficou, acho que no ponto de vista marcado meio demais, assim, porque não tem muito significado isso, a não ser ficar um tempo, para algumas pessoas, né, porque não é para todas, Sim. Com diminuição ou com ausência total do paladar ou do olfato, né? Agora, tem uma ligação assim na causa, como tu falou, né, o que origina, porque existem outras manifestações também da Covid-19 no sistema nervoso central, né? Então, o olfato e o paladar por conta de mexer no sistema nervoso, né, central. Então, tem essa ligação. Agora, é algo que é passageiro, se bem que, até como a gente estava conversando no início, para algumas pessoas dura mais tempo, né? Uma boa parte não tem, uma outra parte tem uma diminuição, uma outra parte tem uma perda completa temporária, que vai de dias para algumas pessoas até semanas e semanas para outras pessoas, né? Mas até agora não vi nenhum relato de alguém que não tenha recuperado, né? E é algo, claro, que chama bem a atenção e tal, mas é algo bem leve, né? Sim, mas precisa de um acompanhamento mais periódico depois também, né? Isso sim é fundamental. Então, essa parte do cuidado que tu mencionou agora, realmente é importante, assim, que quem já quer cuidados pós-Covid, né? Quem teve Covid,
sendo leve, moderado ou mais grave, que depois de 2, 3, 4 semanas consultasse um clínico geral, fizesse uma revisão. E, claro, quem tem sintomas, isso para quem não tem sintomas, né? Dentro do possível, porque assim também, pensando em ser útil, eu não tenho como eu atendo mais SUS durante o meu dia do que não SUS. Então eu não posso deixar meus pacientes principais de lado, que são os pacientes do SUS, que existe uma dificuldade, né, atual, por conta dessa crise da saúde pública, né, precipitada ainda mais pela pandemia, de que nem sempre está se conseguindo um retorno, talvez, como se gostaria, aos postos de saúde, para quem interna, né? Ou para quem mesmo não chegou a precisar internar e precisa de uma revisão. Eu não atendo nos postos, não sei, mas imagino que deva estar sendo um pouco difícil, mas acho que as pessoas conseguem. Agora, quem tem seu convênio, o seu médico particular, pode agendar mais facilmente, ou por telemedicina também, né, que tem sido tão usado, mas realmente convém. Já não tendo nada, nem tendo tido Covid ou outra doença, a partir, quem sabe, ali dos 40, 50 anos, sempre seria de bom tom, assim, ter um clínico geral para fazer a prevenção de várias situações de saúde que dali para frente, né, dos 40, 50, 60 mais ainda, começam a acontecer. Então, ainda mais tendo tido uma doença, e ainda mais como o Covid, né, valeria a pena uma consulta assim depois. Sim. Então tá. Te agradeço muito pela entrevista, doutor. Foi bem esclarecedor. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Haupt e a edição é de Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau.